Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de manutenção de computadores. Na última aula, nós falamos sobre placa-mãe e seus componentes, como capacitores, resistores, transistores e assim por diante. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre os barramentos. Os barramentos eles são utilizados para interligar os diferentes componentes da placa-mãe e também permite o uso de placas de expansão. Para falar dos barramentos, eu vou falar aqui das suas versões e da sua evolução. Então, o primeiro tipo de barramento existente é o tipo ISA. Com o tempo, houve evolução para os PCI e PCI Express. Nós vamos falar especificamente aqui um pouco sobre cada um deles. Então, para começar, vale relembrar um pouco do nosso barramento do tipo ISA. Ele foi o primeiro barramento de expansão utilizado em todos os computadores. Ele tinha duas versões. A primeira foi a versão com slots de 8 bits, que foi utilizado pelos primeiros computadores. E depois ele teve os slots de 16 bits, que foram introduzidos a partir dos Micro 286, que foram fabricados ainda na década de 80. Inicialmente, o barramento ISA operava apenas a frequência de 2,77 MHz. A versão de 16 bits era capaz de proporcionar transferência de dados na casa dos 8 megabits, mas dificilmente ele alcançava esse valor, então ele ficava sempre em torno de 5 megabits por segundo. Essa taxa de transferência era suficiente para alguns dispositivos, como placas de modem, placas de som, placas de telefone e assim por diante. Por algum tempo, foi possível encontrar placas-mãe que tinham tanto o barramento ISA quanto o barramento PCI. Então aqui nesta imagem, nós temos aqui o exemplo dos barramentos ISA. Vocês podem ver que eles são um pouco maiores e são da cor preta. Já na segunda imagem, nós temos aqui uma placa-mãe que tem ambos os barramentos, tanto o PCI quanto o ISA. Vocês podem ver que o ISA está circulado aqui e logo acima tem os barramentos do tipo PCI. O barramento PCI ele começou a ser incorporado em 1992. Ele manteve a mesma frequência de operação do barramento antigo, no caso do barramento ISA, até evoluir. Ele já vinha com suporte nativo, plug and play e bus mastering. Para quem ainda não sabe, o plug and play é o tipo de tecnologia que não precisa de driver, ou seja, é uma placa de expansão, uma placa de rede que você só conecta na sua placa-mãe e ela já funciona, sem que seja necessário instalar um programa para o gerenciamento daquele componente. Já o bus mastering são aqueles componentes que acessam diretamente a placa-mãe sem passar pelo processador, como é o caso de algumas placas de vídeo mais atuais. O barramento PCI rompeu laços com a ISA porque ele simplificou a pinagem do barramento, o que trouxe um padrão realmente confiável e ele foi adotado em massa pelos fabricantes da época. E assim como outros barramentos, a frequência do PCI está vinculada diretamente à frequência de operação da placa-mãe. Então aqui eu vou colocar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Então, por exemplo, uma placa-mãe que opera a 66 MHz por segundo, ele vai ter um barramento PCI que opera a metade da frequência. Em overclock, que é uma configuração que aumenta a frequência do processador para que a gente tenha um desempenho maior no computador, sendo esse overclock de 75 ou 83 MHz, o barramento PCI vai operar respectivamente a 37,5 e 41,5 MHz. Isso dá um ganho expressivo de desempenho na nossa placa-mãe. Conforme a frequência das placas-mãe foi subindo, passaram a ser utilizados divisores cada vez maiores para o nosso barramento PCI. Isso permite que o barramento PCI opere a sua frequência original. Então, por exemplo, uma placa-mãe operando a 133 MHz, ela pode ter a frequência dividida por até 4 barramentos PCI. Já uma placa-mãe que está operando a aproximadamente 200 MHz, ele pode ter a frequência dividida por até 6 barramentos PCI. Então aqui eu tenho um exemplo de placa-mãe de 133 MHz. Vocês podem ver que tem a primeira divisão de 3 barramentos PCI e mais um barramento extra AGP, que é o barramento para vídeo. Nós vamos estar falando dele logo adiante.
O barramento PCI ele tem se tornado cada vez mais lento com relação ao processador e outros componentes, devido à evolução das nossas placas-mãe. Então, alguns periféricos migraram para outros tipos de barramento, como é o AGP, que é exclusivo para vídeo, e o PCI Express, que é um tipo de PCI que opera numa frequência maior. Então, o AGP, que é o nosso barramento para placas de vídeo atual, teve a primeira versão com a capacidade máxima de transferência de 266 megabits por segundo. Mas essa taxa evolui na segunda e na terceira versão do barramento, chegando até 533 megabytes por segundo na segunda geração e 2133 megabits por segundo na terceira geração. Há várias versões do nosso barramento AGP. Há variações no slot também, o que gera muita confusão, porque dependendo da sua placa-mãe você não vai ter um suporte específico para uma placa de vídeo. Essa diferença ocorre principalmente por causa das definições de alimentação elétrica que existem nos dispositivos que utiliza cada versão. Há, por exemplo, um slot que funciona para AGP 1.0, outro que funciona para AGP 2.0 e um terceiro que trabalha com todas as versões, ou universal, e assim por diante. Então aqui nessa imagem eu tenho um exemplo de placa de vídeo e tenho aqui 6 exemplos de barramentos AGP que existem em diversos tipos de placa-mãe, sendo eles o AGP de 3.3 volts, você pode ver que tem uma divisória um pouquinho mais à esquerda, o AGP 1,5 volts, que vai ter o divisor um pouquinho mais à direita, o AGP universal, que vai servir tanto para o AGP de 3,3 quanto de 1,5 volts. Temos também o AGP Pro de 3,3 volts e o AGP Pro de 1,5 volts. Esses são para placa que precisa de uma alimentação maior. E temos também o AGP Pro Universal, que vai englobar tanto o AGP de 3,3 volts e o AGP de 1,5 volts. Então, com a evolução, a gente começa a entrar aqui nos PCI Express. Existem 4 tipos de PCI Express, sendo que o quinto ele foi prometido para ser lançado em 2019. A diferença entre eles é a velocidade de tráfego de dados. Caso você utilize uma placa de vídeo indicada para o PCI Express 3.0 em uma 2.0, ela vai funcionar, mas seu desempenho não será tão bom. Aqui eu tenho uma ilustração de como são os nossos barramentos PCI Express 16, PCI comum, AGP e PCI Express X1. Na maioria das placas-mãe, o nosso barramento AGP ele vai vir de uma cor diferente, especificando que é para vídeo. Aqui nós temos uma tabelinha com o ano de lançamento, a banda que pode atingir e a frequência utilizada por cada tipo de barramento. Então vocês podem ver que com o passar do tempo a banda foi aumentando cada vez mais, assim como a frequência. Lembrando que, olha só, em 1992, nas primeiras versões de PCI, nós temos a velocidade de 183 megabits por segundo. Já em 2019, com o lançamento do PCI 5.0, nós alcançamos a taxa de transferência de 128 gigabits por segundo. Da mesma maneira, no PCI simples, ele operava a 33 MHz. Já o PCI 5.0 está operando hoje na frequência de 32,0 GHz. Então nós temos uma grande evolução, tanto na banda quanto na frequência utilizada. Então nós vamos falar aqui das versões do PCI Express, começando pela versão 1.0, que foi o primeiro modelo. Ele contou com 16 caminhos de transmissão de dados, por isso que chamam ele de 16x. O PCI Express 1.0 pode realizar o tráfego de até 4 gigabits por segundo. Se um determinado dispositivo usa apenas um caminho ou uma conexão a mais que o PCI comum, então disse que ele está utilizando o barramento PCI Express 1x. Se utiliza 4 conexões, sua denominação é PCI Express 4x, e assim consequentemente.
No PCI 2.0 já houve um aumento do desempenho e envio de dados, o que para as placas gráficas, por exemplo, é muito importante. Os barramentos PCI 2.0 alcançam até 8 gigabits por segundo, podendo chegar até 16 gigabits, caso seja um conector de 32 conexões. Do PCI 3.0 é o modelo que atinge a velocidade por faixa de dados de 1 gigabits por segundo, podendo chegar até 16 gigabits. A primeira placa gráfica a utilizar o potencial do barramento foi a Handel 7970 da AMD, lançada em janeiro de 2012. Então vocês podem ver que esse barramento já não é tão antigo, é um barramento um pouco mais atual. O PCI Express 4.0 ele possibilita a transmissão de até 32 gigabits por segundo em slot de 16 conexões. Como o padrão trabalha em modo full duplex, ou seja, ele recebe e envia dados ao mesmo tempo, ele chega a taxa de transferência de 64 gigabits por segundo. O PCI Express 4.0 ainda está sendo lançado em algumas placas mais caras. Então, normalmente, nós vamos encontrar aí as placas com PCI Express 2.0 e 3.0. O barramento PCI Express 5.0 foi a promessa para 2019. Esse padrão deve chegar à largura máxima de 128 gigabits por segundo. Ele já foi lançado de fato, porém são raras as placas-mãe que vão ter esse tipo de barramento, sendo só as placas top de linha que tem esse barramento atualmente. Aqui um exemplo de placa de vídeo PCI Express. Lembrando que temos algumas placas de vídeo que são específicas para o barramento PCI Express e temos algumas placas de vídeo que são específicas para o barramento AGP. Na próxima imagem, nós temos aqui alguns exemplos na placa-mãe. Temos aqui o primeiro, que está marcado como PCI Express de uma conexão. Em sequência, temos o PCI Express de 16 conexões. Temos o slot AGP. Em algumas placas, esse conector vem de uma cor diferente. Após ele, nós temos aqui os barramentos PCI simples. Este é o conceito, então, dos barramentos que nós podemos encontrar em diversos tipos diferentes de placas-mãe. Agora nós vamos falar sobre a CMOS Setup, ou BIOS. BIOS que significa Basic Input Output System, ou seja, Sistema Básico de Entrada e Saída. A BIOS é a primeira camada de software do sistema. É um pequeno programa encarregado de reconhecer o hardware, realizar o boot e promover informações básicas para o funcionamento do sistema. O BIOS é personalizado para cada modelo de placa-mãe, não funcionando em nenhum outro. Aqui nós temos uns exemplos do chip da BIOS. Então, você pode localizar ele na placa-mãe e podemos estar removendo. Em alguns casos, quando a placa-mãe é danificada eletricamente, esse chip pode ser corrompido. Neste caso, nós precisamos de uma regravadora de BIOS para poder estar regravando as informações e voltando para a placa-mãe. Lembrando que cada BIOS é específica, ou seja, se você tirar uma BIOS de uma placa-mãe e tentar adicioná-la em uma placa-mãe de outro modelo, ela não vai funcionar. Aqui nós temos o setup básico da nossa BIOS. Nos computadores mais antigos, você só consegue navegar na BIOS através do teclado, com as teclas de cursor. Nas BIOS mais recentes, você pode usar o mouse. Lembrando também que nas BIOS mais recentes, o designer da configuração pode variar bastante. O Setup é um programa que nos permite configurar várias opções acerca do hardware instalado. As configurações do Setup são cruciais para o funcionamento e bom desempenho do sistema. Uma configuração errada no setup pode tornar o sistema até 70% mais lento. O CMOS significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, ou em português, semicondutor de metal óxido complementar. O CMOS é uma pequena área de memória volátil alimentada por uma bateria que é usada para gravar as configurações do setup da placa-mãe, ou seja, na BIOS da placa-mãe. Acontece muitas vezes de a gente tirar a bateria que alimenta esse CMOS e todas as configurações da BIOS serem perdidas. Isso porque a bateria da placa-mãe ou a bateria do relógio está diretamente ligado ao nosso CMOS ou a BIOS.
A função do CMOS é armazenar os dados do setup para que esses não sejam perdidos. Assim como a memória RAM principal, ele é volátil, de forma que as configurações são perdidas quando a alimentação elétrica é cortada. Como havia falado, se você remover a bateria, ele vai perder as configurações. Por isso, toda placa-mãe inclui uma bateria, que mantém as configurações quando o micro é desligado. O principal motivo das configurações do setup serem armazenadas no CMOS, ao invés de serem diretamente gravadas no chip de memória flash, que é o não volátil, que armazena o BIOS, é justamente permitir que você possa zerar as configurações do setup, ou seja, remover a bateria ou mudando a posição do jumper, em casos onde o micro deixa de inicializar por causa de alguma configuração incorreta. Muitas vezes também a instalação de um programa ou de um driver pode influenciar diretamente na nossa BIOS. Como que a gente faz para acessar o setup? Então, para acessar, quando a gente liga o computador, basta apertar uma tecla específica no determinado momento da inicialização do computador. Algo simples, se não fosse a dificuldade em determinar que momento é esse e que tecla exatamente é essa. Afinal de contas, cada fabricante adota uma tecla diferente. Então, como acessar o setup da nossa BIOS? Vocês podem ver que quando a gente liga o computador, a primeira mensagem que aparece no cantinho inferior vai ser igual a essa imagem ou parecida. Ela vai informar as teclas necessárias para a gente entrar no setup ou até mesmo fazer o boot por um outro dispositivo. Se você conseguir ver essa mensagem na inicialização do computador, então você pode pressionar a tecla correspondente. Caso não consiga visualizar tal mensagem, então é provável que ela esteja escondida por trás da logomarca do fabricante do seu computador. Então o que eu faço nesses casos? Como eu disse, cada fabricante vai escolher uma tecla ou uma combinação de teclas, que é a melhor que lhe convém. Geralmente essas teclas são F1, F2, F10, Del, ESC, e a combinação Ctrl+Alt+ESC ou Ctrl+Alt+Delete. Você pode tentar experimentar apertar todas as teclas ao mesmo tempo, até que você consiga acessar o setup da BIOS. Aqui eu coloquei um quadro com as teclas mais utilizadas por modelo. Então vocês podem estar dando uma pausa no vídeo um pouquinho e estar lendo sobre essas teclas. Eu não vou estar falando cada uma porque depende muito de cada fabricante. Como nós temos diversos fabricantes, essas teclas mudam bastante. Upgrade da BIOS. Como a BIOS é um programa que fica armazenado no chip de memória flash RAM, ela também pode receber uma atualização. E essa modificação é dado o nome de upgrade da BIOS. Por que é feito esse upgrade? De tempos em tempos surgem novas tecnologias, como portas USB, barramentos AGP e assim por diante. A função do upgrade da BIOS é tornar o microcomputador compatível com os novos recursos. Os fabricantes deixam tais upgrades disponíveis nas suas páginas para download gratuito. Durante o upgrade, os dados da BIOS são completamente reescritos. Este é um processo que costuma durar poucos minutos. O problema é que se a atualização for interrompida de alguma forma, seja por falta de energia, por um esbarrão ou qualquer outro imprevisto, a BIOS não vai funcionar mais e sem ela a placa-mãe vai ficar inútil. Ou seja, durante o upgrade da BIOS, se seu computador desligar por qualquer motivo que seja, você vai perder a placa-mãe. Então, certifique-se sempre que o arquivo que pegou é o correspondente ao modelo da sua placa-mãe e, se possível, ligue um computador em um no-break para que, caso a luz caia, você não perca o seu equipamento. Temos aqui algumas maneiras de fazer o reset na BIOS. O primeiro é remover a bateria e esperar por alguns momentos. Assim que os capacitores em volta à BIOS descarreguem, ela vai ser resetada. Outra maneira é usando o jumper que vem na placa-mãe. Você simplesmente vai mudar o jump de posição e ligar a placa-mãe. Assim que ela ligar, ele vai ser resetado. Um fato muito interessante é que se nós mudarmos o jumper e deixar ele na posição de reset, toda vez que a gente inicializar o computador, a BIOS vai ser resetada novamente. O jumper de reset da BIOS sempre vai estar próximo à bateria. Então, pessoal, essa foi a conclusão da nossa aula sobre placa-mãe. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.